Sabe, como é que um movimento baseado na fé sai de um grupinho pequeno e se transforma numa presença global? Bom, com certeza não é por acaso. É o resultado de muita estratégia, de uma estrutura e de uma visão de mundo bem coesa. Hoje a gente vai analisar a fundo a anatomia de um desses movimentos, para entender a engenharia que existe por trás da sua expansão. E essa história começa num lugar bem interessante. Nossa história começa aqui. Estamos em Itabuna, na Bahia, em julho de 1986. Essa imagem impressionante é do primeiro Congresso Nacional da Juventude Adventista. Pensa só, mais de 10 mil jovens. E não era gente só do Brasil, não. Vinham de vários países, todos reunidos. A energia devia ser incrível. O evento foi tão grande que o parque de exposições virou praticamente uma cidadezinha, com tudo que se possa imaginar, de banco a lanchonete. Mas olha, esse evento não foi o começo de tudo. Na verdade, foi o ponto alto de algo que já estava acontecendo. Quem viveu aquela época descreveu esse momento como um verdadeiro divisor de águas. Foi o que colocou a igreja local no mapa, sabe? Abriu portas na comunidade e deu um impulso tão grande que só naquele ano, quase 400 novos membros se juntaram à igreja. Isso nos leva à pergunta central de hoje. Afinal, como um movimento religioso consegue esse nível de mobilização, esse crescimento todo? O que precisa existir por trás das cortinas para que um momento como aquele, em Itabuna, seja possível? A resposta, como a gente vai ver, está numa combinação de método, organização e, claro, mensagem. A primeira peça desse quebra-cabeça é a estratégia de campo, ou seja, o jeito que o movimento se insere nas comunidades. E não é só sobre pregar, viu? Eles desenvolveram um método bem específico, uma abordagem com 4 frentes para construir uma presença realmente completa na sociedade. E aqui estão esses 4 pilares em ação. É o que eles chamam de quadrilátero missiológico. O interessante é que não é só um pilar, são 4 que se apoiam. Tem o editorial, com a parte de publicações, o médico, com hospitais e clínicas, o educacional, com uma rede de escolas, e a conferência, que são os grandes eventos públicos. A sacada genial disso tudo é que cria uma presença holística. Quer dizer, ao atender às necessidades físicas, intelectuais e de saúde da comunidade, a mensagem espiritual encontra um terreno muito mais aberto, muito mais receptivo. Agora, o que é fascinante é que essa estratégia reflete uma visão de mundo inteira. Como diz o historiador George R. Kite, esse modelo tem tudo a ver com a visão holística da natureza humana e da realidade em geral do movimento. Isso não foi uma coisa que surgiu por acaso em um lugar ou outro. Foi um sistema desenvolvido lá nos Estados Unidos e exportado de forma sistemática para o resto do mundo. Mas, claro, uma estratégia local, mesmo sendo super eficaz, precisa de uma estrutura global para dar suporte e para conseguir replicar isso em grande escala. Toda essa eficiência no campo só é possível porque existe uma arquitetura organizacional impressionante por trás. E essa arquitetura é uma hierarquia representativa. Funciona assim. Começa na base, nas igrejas locais. Acima delas vêm as associações ou missões que cuidam de regiões. Depois, as uniões, que geralmente cobrem um país inteiro. Aí vem as divisões, que já são continentais. E lá no topo, a Conferência Geral, que coordena tudo a nível mundial. O ponto-chave é que cada nível elege representantes para o nível de cima, o que cria uma coesão global, mas que vem da representação local. E como é que uma estrutura gigantesca como essa se mantém financeiramente? Bom, a principal fonte é o dízimo. É a devolução de 10% da renda, que é vista como um ato de adoração. Esse dinheiro flui da base, das igrejas locais, para os níveis mais altos, garantindo o sustento de pastores, missionários e de toda a missão global de forma unificada. É basicamente o motor financeiro que faz a estratégia e a estrutura funcionarem no mundo todo. Ok, então a gente já viu o como com a estratégia e o que com a estrutura. Mas nada disso funciona sem um porquê muito forte. A grande motivação vem de um conjunto de crenças centrais que dão identidade e propósito para o movimento. Essas são algumas das doutrinas que realmente definem um movimento. Sem entrar em detalhes teológicos, conceitos como o juízo investigativo, a visão sobre o milênio e a guarda do sábado criam uma identidade única e um senso de missão bem claro. O reconhecimento dos escritos de Ellen White, por exemplo, é visto como uma orientação profética contínua. Juntos, esses pilares não são apenas crenças. Eles formam a espinha dorsal de uma cosmovisão que serve de combustível para a missão global. E assim a gente chega na síntese da nossa análise. Quando juntamos essas 3 peças, a estratégia de campo, a estrutura global e as crenças que motivam tudo, a gente começa a ver o quadro completo do crescimento.
Então, o ponto central é este. A expansão global de um movimento como esse não acontece por acaso. É o resultado de uma fusão, uma combinação muito bem pensada entre uma fé que motiva de verdade, uma estratégia de alcance que olha para o ser humano como um todo e uma organização global extremamente robusta. Cada elemento alimenta o outro, criando um ciclo poderoso de crescimento que se sustenta. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Ao olhar para esse caso, a gente é levado a pensar qual é a verdadeira arquitetura de uma missão global. Seja ela religiosa ou não, os princípios de uma visão clara, uma estratégia bem executada e uma estrutura sólida parecem ser universais para qualquer movimento que queira causar um impacto de verdade no mundo.